E aí, desocultados, sejam bem-vindos a mais um episódio de Divagando. Aí o nosso novo quadro Desocultados. Estamos aí no segundo episódio e na verdade a intenção da gente em fazer esse novo quadro dentro do podcast é justamente para a gente ter um espaço para a gente falar sobre alguns assuntos sozinhos, né? Isso veio da necessidade, né, de ter alguns assuntos que ou não vale a pena a gente discutir em grupo, ou a outra pessoa não tem tanto interesse, então acaba não tendo muito espaço para a gente ter uma discussão sobre isso, e fica mais interessante a pessoa que realmente tem interesse vir e falar disso sozinho, né? Fazer uma exposição do assunto, né, para os ouvintes. Então aí surgiu a ideia da gente fazer esse quadro do Divagando. Vocês já ouviram aí o primeiro episódio que o Wellington gravou sozinho. A gente vai tentar manter essa ideia de ficar revezando, um episódio ele, outro eu, e não vai ter nenhum tipo de periodicidade, nem nada. A gente realmente vai usar o Divagando como uma alternativa para quando a gente, um de nós estiver viajando ou estiver muito ocupado, não puder estar gravando os episódios regulares, a gente vai estar lançando o Divagando, né? Que é justamente esse o caso. Agora, final de ano vai chegando, a gente tem vários compromissos, né? E fica mais difícil gravar junto. Então a gente vai usar isso como uma alternativa para não deixar o podcast sem estar postando, né, coisas novas, até porque a gente gosta de manter essa periodicidade, mesmo que seja um episódio um pouco menor, né? Em todo caso, vamos lá pro episódio. Então, minha intenção nesse Divagando 2 é falar sobre o assunto do Diário Mágico. E por que eu quero falar sobre isso, né? Naquele episódio que o Wellington e eu gravamos sobre uma introdução à magia, ele me perguntou vários aspectos e quando eu fui ouvir de novo esse episódio, eu percebi que eu acabei não citando a questão do Diário Mágico, que é muito importante e acabou passando despercebido, porque como eu não tinha preparado pauta nem nada, foi realmente um negócio dele perguntar e eu responder na hora, acabei esquecendo de citar esse assunto. Então, aproveitando, né, esse quadro de Divagando, eu vou estar falando sobre a questão do Diário Mágico, né? Para aqueles que já têm familiaridade com a magia, eu acredito que vão saber do que eu estou falando. Quanto àqueles que não têm familiaridade nenhuma, provavelmente nunca ouviram falar, né? Então vamos pensar em quem ainda é novo nesse assunto, né? O Diário Mágico, ele nada mais é do que um diário, como se fosse da sua vida comum, só que nele você vai registrar apenas questões que têm a ver com as suas práticas, né, da magia. Qualquer exercício que você faça, você vai registrar lá. Qualquer ritual que você faça, você vai registrar lá. Qualquer coisa que possa estar influenciando nas suas práticas, né, você vai estar registrando no diário, né. Então, mais pra frente eu vou falar um pouco melhor sobre isso, né. E a importância de você ter esse diário, ela é muito grande, né. O próprio Crowley, ele falava, né, no livro do Magic, Teoria e Prática, ele fala que é melhor falhar na cerimônia mágica em si do que em fazer seu registro. Então aí a gente vê a importância que ele dava, né, para essa questão de você estar registrando tudo o que acontece. Isso acaba sendo muito importante porque com o passar dos dias, né, e dos anos, porque o diário ele é uma coisa que, se você começar suas práticas mágicas hoje, você vai fazer certos exercícios, certos rituais que às vezes vão gerar resultados, às vezes não vão. E isso é algo que vai acabar vindo com experiência, vindo com autoconhecimento. Então, se você não anotar, você pode até achar que você vai conseguir lembrar depois, mas você não vai. Porque você vai conseguir analisar melhor se você anotar todos os aspectos do ritual que você fez, se você anotar como você estava se sentindo no momento. Até mesmo questões climáticas, astrológicas, tudo isso pode influenciar no seu ritual e se ele vai dar certo no final. E se ele deu certo, você vai anotar todos esses detalhes e no futuro, quando você precisar fazer esse ritual de novo, você vai lembrar exatamente os elementos que estavam lá e você vai poder novamente executar o ritual com sucesso.
Agora, se você não anotar, você dificilmente vai conseguir lembrar, e quando chegar a hora de fazer de novo, você vai esquecer de alguma coisa aqui e ali, e aí o ritual vai dar errado, e você vai começar a pensar que aquela vez deu certo apenas por coincidência, enfim. O diário mágico ele é muito importante por causa disso, né? Um dos fatores. O Crowley também ele fala, né, no Magic Sem Lágrimas, né, outro livro dele, que a primeira e absolutamente essencial tarefa para o aspirante é escrever seu diário mágico. Então você que não iniciou na magia, você tem a oportunidade de estar iniciando já escrevendo seu diário mágico. Os primeiros exercícios que você fizer, por mais simples que sejam, exercícios só de concentração ou de meditação, anota tudo. Anota como você se sentiu durante o exercício. Anota se você percebeu alguma coisa depois que pode ter influenciado, algumas coisas antes que podem ter influenciado também em como você desempenhou a tua meditação, se você chegou muito cansado do trabalho e você não conseguiu se concentrar, ou se você depois da meditação se sentiu muito bem, mais revigorado. Isso tudo você tem que anotar, porque vai ser muito importante para futuras referências, né? E não só para você poder estar executando resultados de novo, como para poder estar evitando erros de novo, né? Muitas vezes você vai fazer certos rituais e às vezes a questão não é nem que vai dar um resultado nulo, mas às vezes até um resultado negativo. Você com certeza não quer que isso aconteça de novo. Então daí vem outra importância, né, de você estar registrando isso sempre para evitar que que erros se repitam, né? E também isso eu estou pensando um pouco a curto prazo, mas a longo prazo, questões de exercícios que vão durar muito tempo, se você não registrar, você realmente não vai conseguir usufruir de todo o potencial daquele exercício. Se você fizer um exercício de devoção, alguma divindade, que for um exercício que você vai precisar ficar executando por um período X de dias, digamos um ano inteiro, se você não ficar registrando tudo o que está acontecendo, tudo aquilo que você está sentindo e as coisas que podem estar afetando no teu dia a dia, você não vai conseguir usufruir totalmente do exercício. Ele vai perder o propósito. Você tem que estar registrando diariamente cada aspecto dele. Dá trabalho, dá muito trabalho. E é justamente por isso que o diário é importante. O fato dele trazer essa disciplina. A disciplina ela é inerente à prática mágica. Você não tem como praticar magia sem ter disciplina. Porque os exercícios eles vão acabar exigindo muito de você. É um tempo do seu dia que você vai dedicar para isso e que vai levar ao teu objetivo, seja de qual for, mas geralmente vai ser o seu autodesenvolvimento, você está conseguindo adquirir uma situação melhor do que você está atualmente. Então a disciplina você vai adquirindo fazendo esses exercícios diariamente, mas o que eu percebo, se eu já tentei fazer alguns períodos de prática sem diário e você não tem disciplina alguma, porque você não tem aquela motivação de estar sempre anotando, de ter aquilo registrado, e você acaba não fazendo as práticas quando você está com preguiça ou quando você está muito cansado. Isso é normal do ser humano. Então o diário é uma ferramenta para você também conseguir manter essa disciplina. Porque o que eu recomendo, né, eu acredito que a grande maioria dos praticantes, né, recomende, é que você jamais deixe entradas do diário em branco. Se você fez a prática dia 1º, dia 2º, dia 3º, dia 4º, você chegou em casa, você estava preocupado com alguma coisa que aconteceu e você não conseguiu praticar naquele dia, você ou esqueceu ou estava tão preocupado que não conseguiu se concentrar e falou, deixa quieto, vou fazer amanhã. Anote. Cheguei muito preocupado e preferi não fazer o exercício. Isso é importante porque com o passar dos dias você vai ficar lendo o seu diário e você vai ver se você está sendo disciplinado ou não. Se você não tiver esses registros, se você tiver lá o dia 1, 2, 3 e 5, você nem vai perceber que você ficou um dia sem fazer. E parece uma coisa pequena, mas é algo que eu também percebi com a minha prática, que é muito mais interessante você também anotar os dias que você não faz as suas práticas, né? São coisas que vão ajudar na disciplina. Naquele episódio que a gente fez sobre a magia, né, o Wellington e eu falei sobre um exercício que eu fiz, onde eu anotei
tudo aquilo que eu queria conseguir em um ano, né? Tudo aquilo que eu iria me tornar em um ano. E eu até comentei, né? Vou repetir aqui aquilo que eu já falei lá, mas que se eu não tivesse anotado aquele exercício no meu diário, eu nem teria mais lembrado dele. Tanto que já tinha passado um ano quando eu estava folheando meu diário e aí eu achei esse exercício e aí eu fui perceber que tudo aquilo que eu tinha anotado lá eu tinha conseguido atingir. O exercício ele não tinha um prazo na época que eu fiz, mas era algo a ser revisitado, né? Lógico, o objetivo era esse, ver se eu estava conseguindo atingir aquilo que eu tinha colocado lá. E graças ao diário eu pude verificar o quanto foi importante eu ter escrito isso, ter mentalizado essas coisas e ter conseguido atingir. Se eu não tivesse registrado, eu provavelmente nem mais lembraria. Se tendo registrado eu já não lembrava mais, imagine se não tivesse, né? Então, mais uma questão da importância do diário, né, para exercícios que vão levar ao longo prazo, ele é essencial. Então, como você pode estar montando esse diário, né? Vão existir basicamente duas maneiras. Ou você vai escrever ele à mão, né, pegar um caderno, ou você vai utilizar algum eletrônico. E isso pode ser tanto no seu computador quanto no celular. O que eu recomendo, né, o que eu sempre fiz foi anotar eletronicamente. Eu tenho arquivos no Word onde eu vou colocando o diário, mas eu também, no meu caso, eu utilizo o Telegram, porque ele tem a possibilidade de você ter um grupo sozinho, né, para ficar salvando mensagens. No WhatsApp também dá para fazer isso, né? E você pode ficar mandando mensagens que fica mais fácil. Você não vai estar com o seu computador todo dia, a todo momento. Então você pode utilizar as mensagens para ir registrando. Vai ter lá o horário, que já ajuda muito. Você não precisa ficar anotando o horário toda vez. E aí quando você estiver em casa, você chega e passa aquilo limpo. É o que eu faço atualmente, né? Antigamente eu só anotava no computador, só que aí eu fui percebendo que eu esquecia muitas coisas e aí fui migrando para essa forma de fazer. Algumas pessoas, né, mais tradicionais preferem utilizar cadernos, né, escrever à mão. Eu também acho que é uma ideia interessante, né? Parece algo até que vai trazer mais disciplina, né? Você ter o negócio físico ali na sua frente, só que eu acredito que não seja uma grande vantagem para quem, por exemplo, more com alguma outra pessoa que não tem muita afinidade com essas práticas, ou com alguém que desconheça, né? Porque a pessoa pode estar achando o seu diário, pode estar vendo suas entradas e o diário é um espelho de você, então não é uma ideia muito legal que outras pessoas vejam, né? A não ser que você queira mostrar, mas as pessoas acharem isso sem intenção não é uma coisa legal. Então, se você mora com seus pais, com alguma pessoa que não compreende muito bem essas suas práticas, é melhor você utilizar isso eletronicamente e evitar qualquer situação complicada, né? E falando um pouco do registro, então o que você vai registrar, né? Eu vou falar como eu faço, né? Mas aí você pode estar pesquisando, lendo as recomendações de outros autores, de outros magistas, para estar tendo uma ideia melhor, né? Mas o que eu coloco é a data e a hora das práticas, né? Muitas vezes são várias entradas no mesmo dia, e também anotações astrológicas. Eu não coloco, lógico, tipo, a posição de todos os planetas, né? Não, acho que não cabe fazer isso, a não ser que seja um ritual muito específico, mas no dia a dia eu não faço isso, apenas o Sol e a Lua. Uma vez eu também anotava a fase da Lua, mas com o tempo eu deixei de anotar, a não ser que eu esteja fazendo realmente algum ritual que tenha a ver com isso. E também influências que podem estar afetando o ritual como um todo, né? E isso inclui suas próprias emoções, como eu falei antes, até mesmo o clima, estados internos e externos, né? Acredito que, em resumo, seja isso. E claro, também não precisa exagerar nos detalhes, colocar cada minúcia do que está acontecendo, porque algumas coisas realmente não vai ter necessidade, né? E sempre escrever de maneira científica, né? E isso eu digo no sentido de você não enviesar aquilo que você está escrevendo, né? Escreva como alguém que está fazendo experimento, né? Descreva exatamente as coisas que estão acontecendo. Não tem por que você utilizar o auto-engano
no diário, não escreva coisas que você acha, escreva exatamente aquilo que você vê. Se você tem alguma impressão, coloque que aquilo é uma impressão, não coloque as coisas como fatos se você não tem certeza, porque no futuro, como eu disse, você não vai lembrar disso, você vai achar que aconteceram coisas que não aconteceram. Muitas vezes, quando você está em algum ritual, alguma meditação, você vai ter certas visões. Você tem que colocar lá que isso foi uma impressão do seu cérebro, você não pode tomar aquilo como algo que realmente aconteceu. Muitas vezes as visões são autoinduzidas. Você tem que manter esse grau de cientificidade, de não tomar certas coisas que acontecem como a mais pura verdade. Então seja científico na escrita do seu diário, né? E não tem por que você mentir, como eu disse, porque o diário ele é um reflexo de si e só você vai estar lendo ele. Se você começar a se enganar pelo diário, você está começando muito errado e isso vai trazer consequências muito ruins posteriormente na sua prática, né? Então, no seu diário realmente não tem por que você se auto-enganar. E com o tempo você vai estar desenvolvendo a melhor maneira de fazer os registros, né? Fazendo as suas próprias adaptações, o seu próprio estilo de fazer os registros, né? Aquilo que realmente te influencia, aquilo que não influencia, e isso é algo que vai de cada pessoa, né? E claro, se você só escrever o seu diário e você não ler depois, não vai adiantar nada, né? Como até citando de novo o exemplo do exercício que eu fiz sobre o que eu iria me tornar, né, no futuro. Se eu não tivesse lido, que foi quase o que aconteceu, realmente não teria servido de nada, né? Então, muitas vezes você tem que retornar e ler as suas entradas antigas, por mais que às vezes vão ser coisas pequenas, é interessante ficar lendo. Realmente é através da leitura que você vai adquirir o autoconhecimento, né? Não só através da prática. Então, você está voltando e lendo, e muitas vezes você detecta coisas que você não detectou na época, né? E isso é muito interessante também. E às vezes você vai lendo coisas antigas, você vai ter insights sobre coisas atuais, né? Às vezes alguma coisa que você está passando, você está lendo alguma coisa antiga e você vai lembrar e vai dizer, putz, isso responde exatamente aquilo que eu estava me perguntando. E também é outra importância, né, de ter registrado, né? Muitas vezes respostas que você já tem lá escritas e você está procurando atualmente, elas já vão estar lá, né? Você não vai precisar fazer a mesma coisa de novo. E novamente citando o Crowley, né? Praticar magia sem registrar em um diário mágico é como ser o dono do negócio e não ter controle financeiro, né? Então é possível você praticar magia sem um diário. Eu sei que existem pessoas que fazem isso e que são muito sérias e que fazem suas práticas com disciplina mesmo sem o diário. E acredito que seja algo também de cada pessoa, né? Mas realmente acho que são casos mais raros e é preciso uma autodisciplina muito grande para fazer isso. E então eu acredito que seja possível, mas geralmente isso vai acabar causando mais erros e um progresso que se torna cada vez mais difícil, né, para a pessoa. Como eu disse, existem casos que não vai ser, né, que a pessoa realmente consegue fazer sem diário, mas são bem poucos casos, né? Então antes de você tentar fazer sem o diário, faça com, veja se não é melhor, né? Eu acredito que com certeza vai ser. Não é algo que dá tanto trabalho assim e acho que vale muito a pena fazer. Algumas pessoas elas vão estar separando o diário mágico do dia a dia e vão estar fazendo um outro separado que é só para colocar rituais que deram certo e tal. Acredito que também seja algo válido, né? Eu prefiro manter tudo no mesmo arquivo, eu vou colocando e não faço nenhum tipo de separação, apenas faço o registro e quando eu preciso eu volto nas entradas antigas para ler. Mas isso também é de cada um. Acredito que seja até interessante fazer um livro de rituais separados, até pensando em que futuramente você pode estar compartilhando isso, né? Seja através de uma publicação de um livro ou mesmo compartilhando na internet algo único que você descobriu, que trouxe resultados para você. Então também é algo válido, né? E também ressalto a importância de você ter um livro dos sonhos, né? Aí também acho que não são todos que veem algo interessante nessa prática. Eu particularmente tenho um livro dos sonhos que eu anoto todos os dias, faz mais ou menos uns
3 anos. Eu faço assim como diário, quando eu acordo de manhã, eu escrevo no celular rapidamente, porque você esquece muito rápido o sonho. Se você esperar para anotar depois, você não vai conseguir. Então eu anoto ali na hora que eu acordo e posteriormente eu passo isso para um arquivo eletrônico separado, né? Aí sim, o livro dos sonhos eu mantenho separado. E acho interessante, gosto de voltar e ler algumas coisas. Às vezes você descobre, né, o quanto os sonhos refletem o teu estado emocional e, e acredito que seja também um exercício interessante, né? É até um assunto dos sonhos, assim, a gente pretende, né? Já conversei com o Edson também, para a gente estar futuramente falando disso num episódio do podcast principal, porque tem várias nuances que a gente gostaria de falar e várias visões, né, disso. Mas isso fica também para outro momento, né? E para finalizar também esse episódio, né, eu gostaria de deixar uma recomendação, que é o livro Aleister Crowley e a Prática do Diário Mágico, que foi escrito não, né? Na verdade ele é uma reunião de livros que foi feita e organizada pelo James Wasserman. Ele coleta os diários do John St. John, né, que nada mais é do que o próprio Crowley, e o Mestre do Tempo, que é o diário do Frater Achad. São diários que têm práticas bem particulares, né, desses dois magistas, muito relacionado ao Telemann, né, então acaba pegando muito da visão do Telemann, e se você tem interesse, acredito que seja um livro interessante para estar entendendo mais sobre a importância do diário mágico, né. E claro, os livros do Crowley no geral, ele vai falar bastante sobre esse assunto também. Então fica essa recomendação aí para quem tiver interesse em pegar algo mais detalhado sobre o assunto. Futuramente também dá para falar sobre cada uma dessas obras também, né? Algo que dá para pensar no futuro. Mas por enquanto vamos ficando por aqui. É algo bem breve mesmo, esses episódios do Divagando. Mas eu espero que tenha ficado claro o que eu quis passar sobre o diário e sobre a importância dele. E futuramente a gente vai estar falando um pouco mais sobre temas relacionados à magia também, de vez em quando. E então, por hoje é só. Agradeço a todos os ouvintes, né, que ficaram até o final. Peço que compartilhem o episódio, aqueles que gostaram, não só esse, mas também os episódios principais. E que deixem seus comentários aí, se tiverem alguma coisa a acrescentar, ou a corrigir, ou a expor sua visão sobre qualquer assunto aí que a gente fala. Então, até mais, muito obrigado.